Era tipo assim, na época começou a rolar muito uns sites muito bonitos. E qual que era a pegada do site? Mas, voltando, né? A gente tem uns momentos no mercado. Então a gente vem no momento que. A gente teve um momento que tinha a figura do webmaster, que era o cara que fazia praticamente tudo, ele desenvolvia o site inteiro. Só que naquela época a complexidade não era tão grande igual é hoje em dia, na época, né? Se você pegar, por exemplo, antigamente, né, não tinha tanta preocupação com arquitetura de código, com segurança, não se preocupava tanto Sei lá. com segurança. A gente pegava lá, fazia site no bem antes do Dreamweaver, tinha lá aquele PageMaker, Tinha um né? front page. Front page, isso, front page. E eu fazia, desenvolvia os layouts usando tabela, né? Pegava, Porra, criava tabela. os sites mais tops era Dreamweaver, estruturado em tabela. Criava tabela, deixava todas as tabelas com umas linhas ocultas, né? Mas era tabela, parecia que estava montando um quebra-cabeça, né? Então era. Aí depois veio, por exemplo, o Tableless, né? Que era uma pegada. Não, então, antes, já que você entrou nesse assunto, teve uma pegada, cara, que eu não sei se você chegou a pegar. Porque, ó, historicamente, eu que sou, cara, sou mais velho e comecei a mexer com web cedo, né? Quando a Macromedia, que era a empresa que desenvolveu o Dreamweaver, né, inicialmente, ela desenvolvia Dreamweaver, o Flash, o Fireworks e tinha algumas outras ferramentas. Aí a gente tinha o Adobe. Aí a Adobe tinha o Photoshop na época, né? Que era o carro-chefe da Adobe em imagem, edição de imagem. E eu acho que a Adobe, né, era maior já que a Macromedia na época com essa ferramenta. E tipo, o Fireworks vinha crescendo, cara. O Fireworks é um Photoshop, mas era mais simples de usar, mais tranquilo. Então, o cara que não era profissional da edição de imagem, o cara optava pelo Fireworks. E como a Macromedia era mais forte na web, então você pega o Flash na época, cara. Flash, Nossa, o YouTube, Flash. Eu não cheguei a desenvolver site com Flash, era muito. Não, cara, Flash. As animações. Você faz, era o que há, né? Era ActionScript, não era? Tinha o ActionScript, depois o 2, depois o 3, né? Que o 3 era orientado a objeto. E tipo assim, a Adobe comprou, cara, Macromedia na época, porque a Adobe era maior. Mas teve neste meio de campo, nesse intermédio, tinha uma tecnologia que a Macromedia desenvolveu no Fireworks, que era tipo assim, na época começou a rolar muito uns sites muito bonitos. E qual que era a pegada do site? Você criava uma imagem e você criava um site fatiando, né? A gente chamava de fatias, né? Slices. Tinha até uma função de exportar, né? Você exportava Não, cara, mas exportava tudo recortado, né? No Fireworks você ia lá e você desenhava uma imagem, você criava uma imagem. E aí dessa imagem você ia criando as fatias. Então, nas fatias você selecionava, criava um retângulo, um losango, o que você quisesse. Você desenhava em cima da imagem e aquele pedaço da imagem você falava o que você queria que fosse. Ah, aqui vai ser um link. Ah, aqui não, aqui vai ser imagem mesmo. Aqui vai ser um... Então, tipo assim, era um negócio que ficava lindo. Era a coisa mais... Veio antes do Tables, né? Veio antes da Div, veio antes dessa pegada de CSS, top. Então, tipo assim, aquilo lá na época foi um negócio que eu falei, cara, agora eu tô dominando, né? E aí quando chegou essa pegada nova de containers, divs e tal, aquilo lá começou, o pessoal que era mais voltado mesmo à área de desenvolvimento, mais preocupado com desempenho e tal, começou a taxar o negócio, porque tipo assim, você imagina, o site inteiro era imagem. Na época que a internet não era tão boa, tudo, você lesionava ali o carregamento. Para carregar, ficava muito. Sim. Mas em termos de interface, eu acho que seria impossível, cara, para outra ferramenta que eu quero fazer um negócio tão... Você conseguir fazer um desenho tão bem feito. Então, o cara que era da área de imagem, ele conseguia fazer os sites mais top. E aí ele perdeu espaço. Mas só para você, entre o lance da tabela, né, que a gente criava todo o site em tabela, para a questão que a gente tem hoje dos containers, a gente teve a fatia no meio. Só que a fatia, eu acho que ela nunca chegou nas proporções que os demais chegaram, mas só que foi da hora. Nossa, tem muito site ainda hoje em dia no ar aí que a gente às vezes não imagina, mas tem lá uma tabela, usando essa estratégia que se utilizava antigamente. Mas esse ponto que você citou também é um ponto que é importante, porque assim,
Se você pegar, por exemplo, o portal da UOL de antigamente, até teve o lançamento do filme do Space Jam, né? Agora com o LeBron James. E na época que teve com o Michael Jordan, que foi a primeira versão, eles fizeram um site, né? Se você entrar no site, e o site antigo tá no ar até hoje, se eu não me engano, e aí eles fizeram o lançamento desse filme agora, eles quiseram manter seguir uma mesma lógica do padrão do site. Você vai ver, caramba, tipo, não é um site visualmente, você fala, nossa, perto do que tem hoje em dia, né? É porque naquela época tinha essa limitação da internet. Então tinha o fator conexão, nem todo mundo tinha uma conexão boa, né? Era um outro momento. Né, eram outras preocupações para quem desenvolvia. Eram outras preocupações. Então, a maior das preocupações de quem desenvolvia o web nem era só a parte visual. Então, tinha várias outras preocupações, como, por exemplo, a questão de conexão. Acho que nada adianta eu ter um site sensacional e como era muito baseado em imagem, né? Não carregar, né? Então, ou navegadores também. A gente tinha um problema muito grave com navegadores. O navegador sempre foi sempre foi um ponto, aquela coisa assim, sempre foi um pouco complicado para quem trabalha com desenvolvimento web, né? Ainda assim tem algumas particularidades. Hoje já tá top, né? Diminuiu bastante, mas desde espaçamento, né? Você codou o site no Chrome, você abre no Internet Explorer e tu... Cara, é outro site. Não, mas esse espaçamento, né? Então... Depois o pessoal criou aqueles reset, né? Não, reseta tudo. Zero. Mas a gente veio então dessa pegada. Então tinha um cara, o Webmaster, ele fazia tudo. Então ele criava praticamente o site inteiro, porque ele tinha condições de fazer isso pelo momento, né? Então, com o passar do tempo, né? Primeiro que a conexão de internet foi melhorando. Então a gente teve uma melhora na conexão de internet. A internet começou a ficar mais popular. As pessoas começaram a ter mais acesso com a internet. Com isso, as coisas começaram a ficar mais exigentes, as páginas web começaram a ficar mais exigentes de um ponto de vista não só bonito, mas também de usabilidade. Porque você tem mais pessoas usando agora e pessoas com diversos níveis culturais de acesso à tecnologia. E a gente precisa desenvolver site também esse site tem que ser, além de bonito, também tem que ser fácil de usar. Aí também tem os movimentos, né? Então tem épocas que você via sites mais carregados de informação, por exemplo, né? Então, você pegar a época de portal wall, por exemplo, né? Nossa, era coisa. Nossa, era muita coisa. Muita informação. Muita informação. Hoje em dia já não é tão atrativo, por exemplo, né? Um site com tanta informação. Até os portais de notícia, que tem, a princípio, tem essa prerrogativa de ser um lugar que vai reunir informação, ainda assim eles têm esse cuidado. Hoje a gente vive muito naquela pegada minimalista, né? Do menos é mais, né? Do simples, né? Quanto mais simples melhor. E essa tendência vem crescendo. E tem uns porquês, né? Hoje as pessoas elas são bombardeadas de informação o tempo todo. Então, quando alguém abre o celular para acessar o teu site está concorrendo com uma notificação do Instagram, uma notificação do WhatsApp, uma notificação de vários outros aplicativos, uma propaganda de um cupom do iFood, por exemplo. Então, no momento antes, a pessoa está ali no teu site. Então, ela está sendo atraída, né? O foco dela pode mudar em questão de segundos, né? Tem até uma métrica, né? Que se o usuário entra no teu site, ele não encontra o que ele precisa entre 3 e 5 segundos, provavelmente ele vai sair. Ele não vai ficar muito mais tempo. Se seu site demorar 8 segundos para carregar, ele não vai nem esperar carregar. Então tem umas... E a gente geralmente é assim, né? Se você analisar o comportamento de quem navega na internet, pesquisa no Google. Qual que é o padrão de pesquisa? A pessoa está procurando alguma coisa. Como fazer bolo de laranja. A pessoa digita lá bolo de laranja, ela clica, ela faz uma leitura muito rápida, ela bate o olho, se a foto não agrada, provavelmente ela já nem segue. Principalmente falando de receita ou de coisa, visual. Então, esse bolo não ficou legal, então talvez pela foto às vezes a pessoa já elimina. Nem vê a receita. Ou vai abrindo, né? A gente vive numa era também que as pessoas deixam um monte de aba aberta, por exemplo. Então as pessoas têm um foco, o foco da pessoa é concorrido, né? Com notificações, infinidade de links que ela pode abrir a qualquer momento. Uma propaganda, às vezes ela está no teu site, teu site tem um Google AdSense, mas uma propaganda pode levar essa pessoa para outro lugar. Claro que tem sites que a proposta é isso, né, mesmo, para a parte de monetização. Mas enfim,
Então, hoje, a complexidade, né, do desenvolvimento de interface, ela foi aumentando, ela foi exigindo mais. Por quê? Aí entrou em jogo, por exemplo, as multitelas, né? Então, até um tempo atrás, a gente tinha basicamente duas preocupações com tela. Na época daqueles monitores de cubo. Sim. Cubo. Basicamente hora 15 hora 17. É verdade. Hora 17. Em termos de resolução, você fala. Ninguém via nada pela televisão, é muito raro alguém ver alguma coisa de computador. Celular ninguém via. Celular ainda não tinha. Até aqueles celulares polifônicos, né? Então nem tinha ainda tinha uma limitação, né? Nem era smartphone. Então quem trabalhava com desenvolvimento tinha essas preocupações de tela. Hoje, cara, você tem uma infinidade de tela. Então hoje a pessoa pode ver o site dela pelo teu site, pelo celular que tem às vezes de 5, de 7 polegadas, pela TV dela, que pode variar desde 17 até, né, outras polegadas. Ela pode ver num projetor, ela pode ver o teu site num tablet, ela pode ver o seu site no computador de bordo do carro dela. Se tem conexão com a internet e tem um navegador, chega lá, teu site vai chegar lá. Então, e aí, como que a gente lidar com esses diversos tipos de tela? Porque quem não conhece, né, desenvolvimento, e quem olha para um site e vê o site se encaixando, bonitinho, acha que aquilo é mágico e faz sozinho, mas não. O cara faz um site lá e já enquadra em tudo. Mas não, né, tem um esforço do dev de poder desenvolver de forma responsiva, por exemplo. Então, já que você tocou nesse assunto. E só para encerrar. Ou seja, chegou num ponto que o mercado entendeu o quê? Precisamos separar as funções. Então é muita atribuição, são muitas preocupações. A gente precisa separar as funções. Então vamos separar então o cara que vai cuidar do front-end, que é aquilo que as pessoas veem quando entram no site, do cara do back-end, que vai cuidar daquela parte mais de regra de negócio, mais estrutural, segurança, né, do que está rodando por trás daquela interface, né? E hoje, né, só para fechar o arco do React, o React, a princípio, ele é uma tecnologia, um framework para desenvolvimento de interfaces, mas hoje já é possível também desenvolver back-end com o React. Então,